via do Espírito Santo. Livro do Apocalipse, no capítulo 5. Essa Bíblia está na página 318, é o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, irmãos. Eu já vou lendo para adiantar, por causa do horário, vou ler um pouco rápido. A Irmandade acompanha. Diz assim: o livro selado com 7 selos, somente o Cordeiro é digno de abrir. E vi na destra do que está assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte brandando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra, somente até aqui. Amém. Depois a Irmandade chegar em casa, faz uma leitura mais tranquila, na comunhão e na virtude. É bom sempre ler as Escrituras. Ler as Escrituras é dever do cristão. É mandamento nosso, né? É mandamento: examinai as Escrituras e nela encontrareis a vida eterna. E a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Irmãos, que nós vemos essa palavra do livro que João viu na revelação. Um livro aberto, um livro fechado, selado com 7 selos. E alguma coisa falava para ele que aquele livro precisava ser aberto. Porque se aquele livro não fosse aberto, se aqueles 7 selos não fossem quebrados, talvez hoje nós não estaríamos aqui. Ele procurou na terra, está escrito aqui, nós lemos: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir aquele livro e de nem olhar para ele. Certamente procurou no meio dos profetas, dos sacerdotes, das mulheres que fizeram histórias no Evangelho, mas não encontrou ninguém digno de abrir aquele livro. E ele se desesperou e a aflição tomou conta do seu coração. E quando ele chorava, o ancião falou com ele: não chores, eis aí o Cordeiro que foi morto e vive. Ele é digno de abrir. Glória a Deus. E aqui, irmãos, está escrito que quando João olhou, foi nesse ponto que o Senhor me apontou essa palavra. Eu vou ler. E olhei, os versículos 6. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes entre os anciãos, um cordeiro que, havendo sido morto, tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. A igreja percebeu que o livro tinha 7 selos. Então, porque somente Cristo tinha o poder, a autonomia e a autoridade de abrir aquele livro. Porque somente Cristo, sobre ele está os 7 Espíritos de Deus. Aqui no capítulo 3 do Apocalipse, depois a Irmandade lê em casa, está escrito: isto diz o Amém, aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, os 7 olhos e as 7 pontas são os 7 Espíritos de Deus. E o mais interessante, irmãos, é que esses 7 Espíritos de Deus foram enviados a toda a terra. Eles estão entre nós, representado cada um no seu poder, cada um na sua função. Bendito seja o Senhor. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua área de operação. Cada um é que nem uma ferramenta, irmãos. Tem que ter cada profissão que exige ferramenta. O dentista, o mecânico, o eletricista e assim por diante, o engenheiro, o pedreiro. Cada ferramenta ela tem a sua função. Um exemplo bem simples para a Irmandade entender: eu não posso fazer o que eu faço com um alicate com uma chave de fenda, e nem posso fazer muitas das vezes o que eu faço com a chave de fenda com alicate.
O que eu faço com uma chave grande, que é tão cara, eu não posso fazer com uma chave pequena, que é tão simples. Então cada ferramenta, cada representação do poder dos 7 Espíritos de Deus, que foram enviados por toda a terra e estão entre nós, eles têm a sua função, eles têm a sua operação, eles têm a sua glorificação. Cada um se apresentou de uma forma para a humanidade. Cada um se apresentou de uma forma aos homens. Cada um se apresentou de alguma maneira para a igreja, para a humanidade. Está escrito, irmãos, não está escrito aqui que foi enviado só sobre a igreja. Está escrito aqui que foi enviado sobre toda a terra. Bendito seja o Senhor, irmãos. E a primeira representação do poder de Deus, que toda a terra tem que reconhecer, é o poder do Deus Criador. Aleluia, a representação do Deus Pai, o Deus Criador, aquele que formou os céus e a terra, aquele que fez tudo, e Ele é tão bom, Ele é tão maravilhoso, que Ele fez tudo, deixou tudo pronto, depois fez o homem e falou: está aí, Adão, está tudo pronto, coloca nome, planta, come, bebe, vive. Bendito seja o Senhor. Irmãos, e é importante o homem reconhecer Deus como Criador. É importante o homem enxergar na criação o poder de Deus. É tão importante que o apóstolo Paulo, no 1 aos Romanos, ele fala: o poder invisível de Deus foi manifesto na criação, e aquele que não o reconhece é inexcusável, quer dizer, é indesculpável. Ele não crê, ele não reconhece que Deus fez o céu, que Deus fez a terra, os oceanos, o vento, bendito seja. Ele prefere acreditar que tudo veio do nada. Agora veja bem, irmão, é mais fácil crer no poder de Deus ou crer que tudo veio do nada? Bendito seja o Senhor. Aleluia. Pois tem gente que acredita que tudo veio do nada, mas não confessa que Deus é o Criador. E é importante nós reconhecermos, e vermos Deus como Deus Criador, porque está escrito que aquele que não crê, ele já é condenado. E o apóstolo Paulo completa em 1 aos Romanos, que aquele que não crê no poder invisível de Deus, manifesto em toda a criação, ele é inexcusável e se torna um ser entregue a sentimentos profanos, a destruições da própria carne, as paixões e as concupiscências carnais. Por quê? Porque não creu no Deus Criador, porque não acreditou no Deus Criador. Aleluia, bendito. Porque, irmão, um dia um músico estava indo para o batismo no meio da floresta, e ele se perdeu no sábado à noite. O batismo era no domingo de manhã, e ele parou na casa de um homem. Quando ele chegou, bateu palma, reconheceu, era amigo do pai dele, falou: senhor, deixa eu posar essa noite na sua casa, que vai ter um batismo aqui. Eu me perdi da turma, mas amanhã cedo eu vou continuar, pode dormir. Você está indo para onde? Eu estou indo para um batismo da igreja. Ele falou: mas batismo de quê? Da igreja, de Deus. Ele foi falando do evangelho. Ele falou: não, isso aí não existe, isso aí para mim não existe, isso aí para mim é conversa. Não, então vamos comigo lá amanhã no batismo, para o senhor ver que existe, é bonito, a obra de Deus é maravilhosa. Ele falou: não, se você provar para mim aonde está Deus, eu vou com você nesse batismo. Onde é que está Deus? Eu nunca vi Ele. Onde é que Ele mora? Onde é que é a casa dele? Aí o irmão ficou na comunhão e falou: se eu mostrar para você aonde está Deus, você vai comigo no batismo? Falou: se você mostrar para mim aonde está Deus, eu vou com você no batismo. O irmão ficou na comunhão e falou: Deus, agora me dá uma guia, fala na minha boca. E Deus visitou o seu servo e começou a dizer: sabe aonde eu vejo Deus, São Manuel? Eu vejo Deus no azul do céu, eu vejo Deus no verde da mata, eu vejo Deus no azul da água, eu vejo Deus na força do vento, eu vejo Deus quando um raio cai na terra, eu vejo Deus quando a chuva desce, eu vejo Deus na força dos mares, eu vejo Deus na criação dos teus animais, eu vejo Deus na gravidez da tua filha, do neto que ela está te dando, e na enfermidade da tua esposa. Para! É o suficiente, eu vou com você no batismo. No batismo, Deus chamou São Manuel e a família inteira. Quando nós olhar para o céu, nós tem que ver Deus. Quando nós olhar para o sol, nós tem que ver Deus. Quando nós sentir a chuva cair, nós tem que ver Deus. Quando nós ver o vento bater, nós tem que ver Deus. Quando nós escutar o trovão no céu, nós tem que ver Deus. Quando nós olhar para a perfeição do corpo humano, como ele trabalha, como ele funciona, nós temos que ver Deus. Quando nós olhar para a natureza e olhar a perfeição
perfeição dos animais, olha a perfeição do Criador, como que Deus criou tudo, como que Deus formou tudo, aleluia, deu a sabedoria para cada animal, quem foi que deu a capacidade para a formiga, o animal que carrega mais vezes o seu peso e é tão pequenininho, quem foi que deu essa capacidade para ela, quem foi que deu a visão para a águia, quem foi que deu a força do touro, quem foi que deu a valentia para o leão, quem foi que colocou o cântico na boca do roxinol, quem foi que fez o pardal cantar, aleluia, quem foi que colocou limite nos oceanos, que diz a palavra que toda a água desce para ele, contudo eles nunca se enchem e sempre respeitam o seu limite, quem foi que colocou limite na água, quem foi que segurou, Deus perguntou para Jó, quando Deus questionava com Jó tanta coisa, Deus falou: Jó, vem cá, senta aqui que agora é eu que vou falar. Jó, onde é que você estava quando eu fiz os montes? Onde é que você estava quando eu andava sobre as águas? Onde é que você estava quando eu criava os outeiros? Onde é que você estava quando eu formava o vento dos meus punhos? E tinha ele na minha mão. Então o primeiro poder que foi lançado sobre a terra, o primeiro Espírito, o primeiro poder de Deus, foi o Deus Criador. E você que entrou aqui nessa noite, é necessário você reconhecer Deus como teu Criador. Se você entrou aqui aprovado, eu não consigo ver Deus na minha vida, olha para o sol que você vai me ver, olha para a lua que você vai me ver, olha para as estrelas que você vai me ver, quando você sentir o vento bater, você vai me encontrar, aleluia, vai, olha para a natureza, olha para os animais, você vai ver Deus na criação, olha para o teu corpo, olha para a perfeição que eu te dei, repara para a voz que eu te dei, repara para os teus olhos que enxergam, repara para o teu corpo que funciona tão perfeito, você vai ver Deus na criação. O adversário, qual é o trabalho do adversário? É colocar uma venda nos olhos da humanidade, é colocar uma venda nos olhos dos homens, para não enxergar o Deus Criador e formador dos céus e da terra, porque ele sabe que primeiro João Romano fala que aquele que não crê no poder em Criador, o poder invisível de Deus manifesta em toda a criação, ele é inexcusável, ele é indesculpável. Então creia no Deus Criador, acredita no Deus Criador, ele é tão criador que ele nunca parou de criar, e a palavra diz assim, ele chama as coisas que não existem como se elas já existissem. E se precisar nessa noite, eu crio uma libertação na tua vida, eu crio uma válvula de escape, eu crio uma porta de saída. Se a medicina falou que não tem saída, eu vou criar uma saída. Se o advogado falou que não tem saída, eu vou criar uma saída. Se a tua família falou que não tem jeito, eu vou criar um jeito por essa palavra. Eu sou o Deus Criador, e é o primeiro poder de Deus que Deus manda pregar nessa igreja, é o poder do Deus Criador. Eu vim para criar aquilo que você precisa, para não parar na graça, para não parar na fé, para não desanimar, para não se calar, para não voltar para trás. Eu sinto Deus me tomar para pregar para essa igreja, como ele disse, haja luz, como ele disse, haja porção seca, haja agora, seja criada pelo poder dessa palavra a tua liberdade. Vamos passar para frente. O segundo, a representação de Deus. A próxima é a palavra, é aquela que Ele colocou acima do seu nome, aleluia, ela é aquela que está entre nós. Aleluia, ela estava com ele na criação, porque está escrito que tudo foi criado pelo poder da sua palavra. Ela, junto com ele, ela foi criando as coisas, ela foi formando as coisas. Ele foi dizendo, haja luz e houve luz, haja porção seca, haja erva, e a palavra foi saindo. Aleluia, o poder da palavra de Deus cria, o poder da palavra de Deus transforma. Aleluia, a palavra de Deus está acima do seu nome, e até o próprio Deus não
vai contra a sua palavra, e até o próprio Deus foi julgado pela sua palavra. Mas quando Deus falou para Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, e dessas pedras eu vou levantar filho de Abraão. Moisés caiu de joelho no pó e disse: Deus, e a tua palavra vai ficar onde? E a tua promessa vai ficar onde? Aleluia, bendita a sua palavra, está acima do seu nome. É ela que julga a igreja, é ela que bate o martelo. Não pense que você vai para juízo final, o teu juízo é aqui. É ela que te julga, é ela que julga a tua vida, é ela que julga a tua carne, é ela que julga as tuas atitudes, é ela que julga as tuas obras, é ela que determina a tua vitória, é ela que determina a porta que vai abrir, é ela que te responde, é ela que te consola, é ela, bendito seja o Senhor. E quando os fariseus interrogavam o Senhor Jesus, ele falou: eu não vou julgar, mas a minha palavra vos julgará no último dia. Bendito seja Deus. Aí ela veio e João viu ela também. João viu a palavra, uma mulher vestida de sol, lá no 12 de Apocalipse, aleluia, com ânsia de dar a luz. Aleluia, bem, por que ela estava vestida de sol? Aleluia, porque o sol é imutável, o sol entra verão e sai verão, ele é sol, ele não muda. No inverno ele é sol, no verão ele é sol, na primavera ele é sol, no outono ele é sol. Entra janeiro e sai janeiro, entra tecnologia, entra ano, entra pré-história, entra paleontologia, entra a era moderna, entra a era da indústria, entra a era da tecnologia, e o sol é o mesmo. Toda a potência da humanidade alcançou em todos os lugares, mas o sol ninguém muda, o sol ninguém mexe. Por isso que João viu ela vestida de sol, porque a minha palavra é imutável, a minha palavra ela não muda, ela é hoje, ela é ontem, ela é eternamente, ela permanece para todo sempre. A minha palavra ela não tem variação, é sim, sim, é não, não. O que passa disso é procedência maligna, porque não podemos ter duas respostas, e não podemos servir a dois senhores, ou é sim ou é não, é o poder da palavra. E João viu a mulher vestida de sol, com ânsia para dar a luz, porque o Senhor Jesus é o Filho, é o terceiro que vai ser pregado, pelo poder dessa palavra. Quando ele veio e o dragão perseguiu ele, perseguiu a mulher, mas ele voltou para o céu vitorioso. A humanidade, muitos não creem em Cristo, muitos naquele lugar não acreditam em Cristo como Filho de Deus, como Messias. Mas quando ele passou por essa terra, depois que ele passou aqui, a terra nunca mais foi a mesma. Até a história se dividiu, antes de Cristo, depois de Cristo. Porque quando Cristo passa na vida de alguém, a tua vida nunca mais será a mesma. Depois desse culto, depois da pregação dessa palavra, depois dessa virtude, depois desse poder, depois do que Deus tem para fazer aqui hoje, na tua vida e na tua alma, a tua vida nunca mais será a mesma, a tua oração nunca mais será a mesma, a tua glória nunca mais será a mesma, a tua linguagem nunca mais será a mesma. E quando o Filho subiu, houve uma grande festa no céu. Está escrito que os anjos fizeram festa e disseram: glória ao Senhor Jesus, que venceu pelo sangue do Cordeiro. E houve uma grande batalha no dia que ele subiu, e Miguel, com seus anjos, lançou o dragão na terra para nunca mais voltar lá para cima. Ele veio porque ele caiu, ele não desceu. Anjo desce, porque anjo quem desce, desce com controle. Quem cai é porque perde o controle, é porque cai sem controle. Satanás não desceu, ele caiu porque ele estava descontrolado. Quando o anjo ele desce na terra, ele desce na igreja, e uma voz falou: ai dos moradores da terra, porque ele tem pouco tempo para perseguir a semente da mulher e do menino que estava no seu ventre. E ele viu que a mulher se escondeu no deserto, ele viu que a palavra se escondeu no deserto. Aleluia, bendito. E passou 1260 anos escondida. Foi quando no ano 70 depois de Cristo, Roma destruiu a cidade dos cristãos. Os cristãos foram dispersos, queimaram as escrituras, queimaram o que eles tinham. E a mulher foi para o deserto.
mas passou 1260. Aí você soma 1260 mais 70, 1330, século 14, nasceu John Wycliffe, o inglês que começou a traduzir a Bíblia para ser lançada na humanidade. Quem tem glória para dar? Século 14, chegou a hora da palavra voltar do deserto, chegou a hora dela vir do deserto, chegou a hora dela juntar semente, chegou a hora dela juntar grande multidão de todos os povos, línguas e nações. John Wycliffe não conseguiu, veio John Hus, mataram John Hus queimado na fogueira, e quando ele morria queimado, ele tocava na melodia do hino 106, que foi cantado hoje na oração, e Deus tomou a boca dele e profetizou: vocês estão matando, mas vai vir um depois de mim, que vocês não vão matar, e o nosso projeto vai ser realizado. Veio Martinho Lutero, e a palavra foi distribuída para a humanidade. Saiu de Roma, saiu da Itália, foi para a Inglaterra, foi para a Bélgica, foi para a Irlanda, foi para o Japão, foi para a Ásia, foi distribuindo e foi soltando a palavra, porque ela voltou do deserto. Ela veio do deserto para ser distribuída para a humanidade. E é ela que cria, é ela que está com Deus Criador, e é ela que está aqui dentro, ela vestida de sol. Quando João viu ela vestida de sol, ela estava com a lua debaixo do pé. Quem é a lua? A lua é a igreja, porque entre o sol e a lua tem a terra, e o brilho da lua depende da rotação da terra, pelo reflexo do brilho do sol, que é a palavra. A terra é a carne, a lua é a igreja, e a tua carne impede o brilho do sol de querer resplandecer no teu rosto. Tem dia que você está minguante, mas tem dia que você vai crescendo, tem dia que você vira uma lua nova, e hoje você entrou aqui, o glória está minguado, a virtude está minguado, mas agora eu começo a crescer, vai crescendo lua, eu vou te renovar, e você vai sair desse mundo como uma lua cheia, cheia da minha glória, cheia do meu poder, cheia da minha graça, cheia da minha glória. O terceiro Espírito, o poder de Deus representado está no Filho. Aleluia, a criação de Deus. Está escrito: tu és meu filho, hoje te gerei. Esse aqui foi o único que foi gerado das entranhas de Deus. Está escrito, é o único que a Bíblia afirma: ou tu és meu filho, hoje te gerei. Mas não somos todos filhos de Deus. Quando nascemos do ventre da nossa mãe, somos criaturas de Deus, porque Deus não gerou Adão, Deus criou Adão. Deus fez Adão com a sua mão, criou ele do barro. Adão é criatura de Deus. Quando nós nascemos da nossa mãe, nós somos natureza de Adão. Para nós ser filho de Deus, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, não são os que são nascidos da carne que são filhos, mas aqueles que são nascidos pela fé em Cristo Jesus são adotados para ser filho de Deus, para a glória eterna. Você quer ser registrado, visita, como filho de Deus na glória, e Deus escreveu teu nome no livro da vida. Então creia no Deus Criador, creia nessa palavra e creia no Senhor Jesus, que deu a vida por você, para você estar aqui hoje ouvindo essa palavra e sentindo a glória que esse povo sente. Porque para ser filho, tem que ter fé, tem que crer no seu poder. O quesito dessa graça, o acesso da graça, o ingresso da graça, diz o apóstolo Paulo, que o ingresso a esta graça é o crer, é a fé. Bendito seja o Senhor. Muitos interpretam e pregam: a graça não é de quem quer e nem de quem corre atrás. Não é bem assim que está escrito. Quando o apóstolo Paulo falou que não é de quem quer e nem de quem corre atrás, ele não falava da graça do Senhor Jesus, ele falava da escolha de Jacó e Esaú, lá em 9 aos Romanos, quando Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú, a escolha de Israel para ser seu povo. Aí sim, isso não é de quem quer e nem de quem corre atrás, mas é para quem Deus compadece. Mas a graça do Filho de Deus é para todo aquele que crê. E de por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porque a confusão, ela desceu na torre de Babel,
todas as nações reunidas, gente de todo povo, língua e nação, porque a graça veio para todo aquele que crê no poder, para todo aquele que crê na palavra, para todo aquele que crê no Filho. É o ingresso da graça, é o crer, é o acreditar. Creia no Deus Criador, creia nessa palavra, creia no seu Filho, e você vai ter o ingresso da graça do Filho de Deus na tua vida. Irmãos, glória a Jesus. A graça do Filho de Deus é para quem quer, é para quem corre atrás, é para quem bate, é para quem busca, é para quem pede. O Senhor Jesus falou: aquele que bate, abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Se não abrir é porque você não está batendo, se você não encontrou é porque você não está buscando. Aleluia. Se você não achou é porque você não está procurando, porque foi Ele que falou: aquele que bate a porta abre, aquele que pede vai receber, aquele que busca vai encontrar. Você está batendo, continua batendo. Você está pedindo, continua pedindo. Bendito seja o Senhor, porque a graça é para quem crê, a graça é para quem acredita, a graça é para quem reconhece, para quem se entrega. Ela sabe de uma coisa, lembra aquele dia que a mulher chegou na mesa. A mulher, sabe quem era a mulher? Mulher cananeia. Sabe quem é cananeia? Descendente dos cananeus, filho de Canaã, filho de Cão, filho amaldiçoado de Noé. Bendito seja o Senhor. Uma nação amaldiçoada, uma nação da maldição. Chegou a mulher cananeia, descendente da família de Cão, na mesa do Senhor. Ela dá pão para mim, a minha filha está precisando de uma libertação. Ele olhou para a mulher e disse: como é que eu vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos? Aleluia, bendito é o Senhor. A mulher falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que cai da mesa. A graça é de quem quer, a graça é de quem não desiste, é de quem bate, é de quem busca, é de quem se humilha, é de quem reconhece. Aleluia. O Senhor Jesus deixou os filhos na mesa e olhou para ela e disse: vai em paz, porque a tua fé te salvou. Nem em Israel eu achei tanta fé. A graça é para quem busca, é para quem não desiste, é para quem bate, é para quem crê, é para quem corre atrás. Bendito seja o Senhor. É para aquele que abre o coração para Deus, é para aquele que abre o coração da palavra. Uma mulher lá em Jericó, Raabe também era cananeia, também era da família de Cão. Aleluia. Ela abriu a porta para Deus, ela abriu a porta da sua casa para os enviados de Deus, ela abriu a porta para os anjos de Deus. E sabe o que Deus fez com Raabe, a mulher descendente de Cão, que era amaldiçoada e não fazia parte de Israel? Casou com nação, ela salmou o voo de Boaz, ela família de Davi, geração de Cristo, porque ela abriu o coração para Deus, porque ela abriu a casa para Deus. Deus transformou maldição em benção. Da glória do teu Criador. Se alguém falou que você nasceu para ser amaldiçoado, nasceu para viver na miséria, creia na minha palavra. Eu vou transformar agora a maldição em benção. Profetize, vai ir a tempo, vai dizer agora. Santo é o Senhor. Aleluia. Deus Criador. Eu estou resumindo, irmão. Vou ver se eu consigo não acabar muito tarde essa palavra. Aleluia, Deus. A sua palavra, o seu Filho. Aleluia, bendito agora. Aleluia, o quarto ser pregado, o Espírito Santo. Aleluia, aquele que quando o Senhor Jesus foi subir, os discípulos se entristeceram e falaram: e agora, como é que nós vamos fazer? O mestre está indo embora. Quem é que vai guiar nós? Quem é que vai conduzir nós? Quem é que vai fortalecer nós? O Senhor, conhecendo a aflição do coração dele, disse: não vos perturbeis, eu vou para o meu Pai, mas quando eu chegar lá, eu vou rogar para o meu Pai, e Ele vai enviar o Espírito Santo Consolador, que vos guiará em toda a verdade e justiça. O Senhor Jesus subiu e demorou 10 dias, o Filho conversando com o Pai. Aleluia, aleluia. Depois de 10 dias, o Espírito Santo desceu para cumprir a missão dele. E qual é a missão dele? Na igreja ele tem uma missão, no mundo ele tem uma missão. A missão dele no mundo está aqui lá no Evangelho de João, é convencer o homem do pecado. Aonde o evangelista não chegar, o Espírito Santo vai chegar. Bendito seja o Senhor, porque quando Abraão chegou naquela nação, aleluia, Deus deu um sonho para o rei e mostrou que ele era
Senhor. É Ele, a missão dele é convencer o homem do pecado. Sabe aquele remorso que você sente quando faz uma coisa errada? Sabe aquele peso na consciência? É o Espírito Santo te convencendo do teu erro, é o Espírito Santo te convencendo do teu pecado. Você tem que mudar, você tem que parar com isso. Deus está triste com você, você tem que ir para a igreja, você tem que orar, você tem que cantar, você tem que louvar. É a missão do Espírito Santo. A missão do Espírito Santo é preparar a noiva, é preparar a igreja para encontrar com o Senhor Jesus quando Ele voltar. Vocês já viram a noiva ir para o altar com o cabelo bagunçado, com o vestido rasgado, a aceita perfumada? Não. A missão do Espírito Santo é preparar a noiva, é a tornar a noiva, é revestir a noiva, é deixar o vestido impecável, é deixar um aroma agradável. Aleluia, glória a Deus. E se você entrou aqui de vestido rasgado, perdendo o aroma dessa graça, com o sapato espiritual furado, hoje o Espírito Santo que está sobre a igreja, ela vai dar um retoque no teu vestido, ela vai dar um renovo no teu sapato, vai colocar uma diadema nova na tua cabeça, e vai passar um aroma de vida. O aroma da morte chegou por lá, mas eu mando a morte embora agora, e o aroma da vida vai tomar a tua casa, o aroma da vida vai tomar o teu corpo, o aroma da vida vai tomar a tua alma, pelo poder da minha palavra. Ele é o selo, Ele é o carimbo. O apóstolo Paulo falou que Ele é o selo da redenção dos remidos. É Ele que confirma a veracidade dessa obra. É Ele que prova que Deus está no meio desse povo, pela oração, pelos dons, pela revelação da palavra. É o Espírito Santo que guia, é o Espírito Santo que conduz, é o Espírito Santo que revela a tua necessidade, é o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis. Está escrito que Ele intercede com gemidos inexprimíveis a favor da tua alma, a favor da tua dor, a favor do teu sofrimento, a favor da tua lágrima. Ele é o selo. Toda nota verdadeira, ela tem a marca da verdade. E quando uma nota falsa chega no banco, que ela não tem a marca da verdade, o banco segura ela. Mas enquanto a nota tem a marca da verdade, ninguém impede aquela nota de circular, ninguém impede aquela nota de ter valor na sua valente, no seu valor. Bendito seja Deus. Por quê? Porque ela tem o selo, ela tem o carimbo do Banco Central. O Espírito Santo é o carimbo de Deus nessa igreja, é o carimbo de Deus na tua alma, é o carimbo de Deus na tua vida. A obra é selada, a graça é selada pelo selo do Espírito Santo, porque Ele está aqui, é Ele que revela, é Ele que conduz, é Ele que transforma, é Ele que visita, é Ele que revela, é Ele que mostra, é Ele que dá os dons, que manifesta os dons na igreja. É o selo. A nota, quando não tem esse selo, ela não tem valor, porque naquele dia, quando os apóstolos chegaram naquela cidade, alguém foi expulsar um demônio e disse: em nome do Deus de Paulo eu te expulso. O demônio falou para ele: Deus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas você, quem é você? Porque não tinha o selo de Deus, não tinha o selo do Espírito Santo. Aleluia, bendito seja Deus nas alturas. Esse selo está sobre você, está sobre a tua casa, sobre a tua fé, sobre a tua crença, sobre a tua oração, sobre a tua, aleluia, sobre a tua história. Aleluia, está o selo de Deus. E o apóstolo Paulo escreveu: não extingais o meu espírito. Ela foi o Espírito Santo que quebrou as portas do protocolo do judeu, porque os apóstolos queriam que ficasse só entre ele. Muitos não haviam entendido. Houve uma discussão entre ele, mas quando o Espírito Santo desceu sobre Cornélio, quando o Espírito Santo revelou para Pedro Cornélio, o primeiro gentio a ser batizado, quem foi que evangelizou Cornélio? Foi o Espírito Santo. A revelação da madrugada. Cornélio levanta e vai na casa onde está Pedro. Ele vai te direcionar o caminho. E quando Pedro começou a falar, o Espírito Santo caiu sobre Cornélio, sobre a sua família, sobre os seus amigos. E naquela hora a mente de Pedro se abriu. Ela contou para os apóstolos e a graça chegou para o gentio, porque ele é o selo, ele é o carimbo, ele é a verdade. Se o Espírito Santo aprova, está aprovado. Se o Espírito Santo carimbar, ninguém condena. Precisa ter ele.
É por isso que essa obra está de pé. A primeira profecia de Cristo a respeito da igreja, Ele falou para Pedro: Pedro, aleluia, quem dizes que sou? Tu és o Cristo, aleluia. O Senhor Jesus profetizou sobre esta pedra, dizendo Ele, Cristo, a pedra, sobre esta pedra eu levanto a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerá contra ela. É por isso que essa igreja está de pé. Quem profetizou a igreja foi Cristo, quem sustenta ela é Ele. É por isso que a igreja está de pé. Passou o tempo que passou, veio o Império Romano, veio a primeira besta, veio tanta guerra, veio tanta luta. Estamos na era da tecnologia, e a igreja está de pé, e a glória está na igreja, e o poder está na igreja, e o Espírito Santo está na igreja. Mas o apóstolo Paulo escreveu: não extingais do meu Espírito Santo. E da mesma forma que a palavra se escondeu 1260 anos, a mulher foi para o deserto, aleluia, o Espírito Santo, chegou o tempo que ele entrou em extinção na terra, no meio das igrejas. Porque a igreja que dominava, quem pregava, quem orava, quem falava a língua, era tido como bruxo, era tido como feiticeiro, e a igreja queimava na fogueira, a igreja queimava na cruz, ela matava na cova do leão, porque onde tinha manifestação do Espírito Santo, ele ia lá para calar, ele ia lá para perseguir. Vocês podem ver as igrejas mais antigas, as igrejas históricas, até hoje elas não creem no Espírito Santo. Por quê? Porque foi uma grande perseguição para extinguir o Espírito Santo do meio das igrejas, para extinguir a linguagem, a profecia, a revelação, o poder de Deus, o selo. Mas é o quarto Espírito, é o quarto poder, a quarta representação. E quando foi que ele estava extinguido, que as igrejas não criam no Espírito Santo, no ano de 1908, o Espírito Santo desceu na Rua Azusa, no norte dos Estados Unidos, e visitou um grupo de homens com linguagens do Espírito Santo, e eles se dividiram pelo mundo anunciando o Espírito Santo. E quando Luiz Francisco chegou no Brasil, a igreja que ele entrou primeiro não acreditava no Espírito Santo, e a primeira palavra que ele pregou foi 2 Atos dos Apóstolos, a descida do Espírito Santo. Foi a primeira pregação que entrou dentro do Brasil, e hoje o meu Espírito está aqui porque ele veio para selar, ele veio para conduzir, ele veio para consolar, ele veio para guiar, ele veio para ser derramado na alma daquele que crê no poder da minha palavra. Não vai dar tempo. A quinta representação do poder de Deus, ela está na água. Mas por que na água? Aleluia, glória a Jesus. Porque o Espírito de Deus passeava sobre as águas. Nós temos água lá no céu e nós temos água aqui na terra. Lá na epístola de João ele fala que a água é uma das que testifica do poder de Deus aqui na terra. A água tem o poder da purificação, a água tem o poder da limpeza. Existia uma bacia de água dentro do templo, e quando o sacerdote entrar no lugar santíssimo, ele tinha que se lavar com a água, porque senão ele morria lá dentro. A água, símbolo da limpeza, símbolo da purificação. O Senhor Jesus falou: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Porque quando uma criança está para nascer no ventre da mãe, ele está numa bolsa com água. Quem nasce da carne, nasce da água, e para ser filho de Deus, tem que nascer na água do santo batismo, a água que limpa, a água que purifica, a água que santifica. E antes de Eliseu, tomado por Deus, mandar Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, Deus já tinha dado a lei para Moisés: quando um leproso for curado da sua lepra, tem que se lavar 7 dias dessas águas aqui do templo, para ser curada a sua lepra, para ser lavado de toda a sua imundícia. Foi por isso que Deus tomou Eliseu e falou para Naamã: vai lá no Jordão e dá 7 mergulhos, porque representava os 7 poderes, representava os 7 espíritos, que tem poder de tirar o pecado, que tem poder de limpar, que tem poder de purificar, que tem poder de salvar, que tem poder para curar. É o poder da água. Bendito seja o Senhor. E esse poder da água, ele trabalha junto com o próximo
o que vai ser pregado é o poder do sangue, aleluia, que a sexta, a representação, aleluia, é o sangue, porque o sangue ele é a vida, bendito seja Deus. E está escrito que Cristo não veio só por água, mas por água e por sangue. É Ele que testifica, porque quando o soldado furou ele, saiu água misturada com sangue da sua costela, aleluia, glória a Jesus. E o sangue simboliza a vida, aleluia, que está entre os homens, a vida que Deus deu para o homem, ela está representada pelo sangue, e a vida e o sangue representam o poder de Cristo sobre a igreja, representam o poder da vida de Cristo sobre a igreja. Alguém interpreta que a morte perdoa o pecado, a morte não paga pecado, o que paga o que pagou o nosso pecado foi o sangue de Cristo na cruz. A palavra afirma: a morte é salário do pecado, ela é salário que se recebe, o salário do pecado é a morte, o que paga pecado é o sangue do conserto eterno, aquele que foi derramado na cruz, porque, aleluia, quando na época da lei, para pagar o pecado do povo, tinha que matar o cordeiro, colocar o sangue na bacia, e o corpo do cordeiro era levado para fora da cidade. O corpo morto simbolizava o pecado, e o sangue que ficava dentro do templo simbolizava a vida, porque Deus não aceita a morte como pagamento, Deus aceita a vida como pagamento, Deus recebe a vida como pagamento. Quem pagou não foi a morte, quem pagou foi o sangue, foi a vida. Mas por que ele morreu? A morte foi consequência do pecado, mas do pecado de quem? Que Cristo não tinha pecado, do meu pecado, do teu pecado. Ele teve que morrer, e por isso ele foi crucificado fora da cidade, porque o cordeiro que pagava na lei, o corpo do cordeiro era levado para fora da cidade, e Cristo foi crucificado fora, porque o seu corpo simbolizava o pecado que estava morrendo, estava sendo vencido o inferno, estava sendo vencida a morte, estava sendo vencido o pecado, e o sangue começou a pingar no jardim do Getsemane, e foi pingando até o Calvário. E foi esse sangue que cobriu essa igreja, foi esse sangue que lavou teus pecados, foi esse sangue, está escrito lá em 9 de aos Hebreus: só o sangue de Jesus tem poder para libertar e de toda mancha nos limpar. É o sangue misturado com a água, porque na época da lei, quem não tinha muita condição, trazia um casal de pombo, o pombo macho, a pomba fêmea, pegava o pombo macho, matava, derramava o sangue na água, misturava o sangue do pombo macho com a água, e pegava a pomba fêmea e mergulhava na água com sangue e soltava a pomba para voar. Por isso Salomão falou: amada minha, pomba minha, porque o pombo macho é Cristo que foi morto, misturado com a água e com o sangue. A igreja, que é a pomba, foi lavada e mergulhada nas águas pelo sangue do conserto eterno, para voar, para ter liberdade. Hoje você vai voar nas asas dessa palavra, no sangue do conserto eterno. O diabo te prendeu numa gaiola, eu estou abrindo a gaiola agora. Voa, pomba minha, amada minha, eleita minha, imaculada minha, vim para te lavar, vim para te limpar. Mergulha nessa palavra, eu vou te curar. É o sangue, é o sangue que tem poder para limpar, é o sangue que tem poder para libertar. O sacerdote tinha que matar o cordeiro, aí colocava um pingo, quando ele entrava para ser ungido para sacerdote, era um pingo de sangue na orelha direita, um pingo de sangue no polegar direito, e um pingo de sangue no pé direito. Sabe para quê? Para não dar ouvido para a carne, para não dar ouvido para Satanás, para não colocar a mão na obra de Deus, para não caminhar para o caminho do pecado. E hoje esse sangue vai te ungir, como na igreja, no interior de Rondônia, numa busca de onde Deus tomava o seu servo e dizia: o sangue do conserto eterno está cobrindo essa igreja. E ele viu a olho nu o sangue escorrendo na parede da igreja, e quando foi no outro dia, mais de 10 irmãos foi lavar o véu, e a água ficou manchada de sangue, e a esposa de um cooperador guardou o véu manchado de sangue na janela
cidade, levaram o pastor, o feiticeiro, o padre, o macumbeiro, o demônio não saía, e a jovem acorrentada na cama. A irmã ficou sabendo, pegou o véu manchado de sangue do culto daquele dia, foi lá escondido e botou na cabeça da endemoniada. O demônio foi embora. Esse sangue que vai te cobrir, esse sangue que vai cobrir a tua casa, ele tem mais poder que sangue de bode, sangue de galinha preta. É o sangue do conceito eterno que vai cobrir a tua vida, que vai cobrir a tua casa, que vai cobrir a tua mente, que vai cobrir o teu coração. Quando você estiver em perigo, clama: Senhor Jesus, me cabe com teu sangue. O socorro vai chegar, a libertação vai chegar, o inferno vai correr. E para finalizar essa palavra, que o horário já foi, não dá mais para pregar. O sétimo, aleluia, diz o Apocalipse: o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Glória a Jesus. E o que ela representa? Ela representa a justiça. Aleluia. Qual era a função do profeta? É pregar contra o pecado, é pregar contra a corrupção. Aleluia. Bendito seja o Senhor. É pregar, aleluia, contra a mentira, contra a heresia, contra a hipocrisia, contra o pecado, contra a corrupção. Esse espírito estava sobre Noé, pregoeiro da justiça, estava sobre Moisés, e de Moisés Deus tirou ele e deu para mais 70 anciãos. E quando eles começaram a profetizar, alguém veio e disse: Moisés, o povo está profetizando. Ele disse: oxalá que todo Israel profetizasse, porque aonde não tem profecia, o povo se corrompe. Porque a função da profecia não é só pregar um carro para você, não é pregar uma porta aberta, não é pregar uma empresa. A função da profecia é pregar contra o pecado, é pregar contra a mentira, é pregar contra a corrupção, é pregar contra a injustiça. Está cheio de profeta querendo pregar nome, querendo pregar RG, querendo pregar sexo de menino. Vai pregar o amor de Deus, vai pregar a justiça de Deus, vai pregar o poder de Deus, vai pregar a glória de Deus. E o que Deus tiver que falar, Ele vai falar na tua boca. Sabe qual é a primeira qualidade de um profeta? Pergunta a Deus para a igreja: qual foi a primeira coisa que eu fiz com Isaías, quando eu consagrei ele para profeta? Limpei ele, purifiquei ele. Olha, porque a primeira qualidade do verdadeiro profeta é o bom testemunho, é a justiça, é a verdade, é a sinceridade. Está cheio de gente dizendo que é homem de Deus e que é mulher de Deus, apoiando o pecado, apoiando a bebida, apoiando a vaidade, apoiando a mentira. Ama a minha verdade, ama a minha voz, ama a justiça. Cadê os verdadeiros profetas? Cadê os verdadeiros adoradores? Quem quer ser consagrado para profeta hoje na glória? Quem quer ser ungido para pregar contra o pecado, contra a Jezabel, contra a mentira, contra a bebida, contra a falsidade, contra a política, contra a heresia? Até mais que desceu na boca de Isaías, está descendo dentro dessa igreja. Eu vejo um instrumento santo, eu anjo paternais na mão, e está voando sobre essa igreja, e vai ungir a tua boca agora. Seja ungido para pregar, seja ungido para pregar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada mais para pregar. E para fechar essa palavra, os 7 Espíritos de Deus, o Deus Criador, a palavra, o Filho, o Espírito Santo, a água, o sangue e o Espírito da profecia. Quando João viu Cristo, porque Cristo tem os 7 Espíritos de Deus, por quê? Porque quando Deus criava, Ele já estava com Ele na criação, Ele é a palavra. Porque quando João viu Ele vindo do Apocalipse, Ele veio escrito na sua testa a palavra de Deus, e a veste salpicada de sangue, porque o sangue
sangue do concerto eterno venceu a guerra lá em cima e vai vencer aqui embaixo, vai vencer na tua vida, vai vencer na tua casa, vai vencer no teu trabalho, vai vencer na tua faculdade, vai vencer no teu filho, vai vencer na tua filha, vai vencer no teu casamento. Nele estão os 7 espíritos. Ele tem os 7 espíritos. Ele representa os 7 espíritos. Ele está no Criador. Ele está na palavra. Ele é o Filho, o verdadeiro homem. A expiação do pecado. A água e o sangue estavam com ele. Ele é testemunha da água e do sangue. O Espírito Santo foi ele que clamou para o Pai enviar para o seu, para aquele que cresce no seu nome. E o Espírito da profecia é o seu testemunho, é a sua identidade. Quando um policial é federal, ele tem a sua identidade. Ele tem a sua carteira. Todo militar tem a sua carteira. Toda autoridade tem a sua carteira, tem a sua identidade. Sabe qual é a identidade de Cristo? É o Espírito da profecia, da justiça, da verdade, da mamaia, Jesus, do milagre, do poder, da maravilha. E os 7 poderes, ele está dentro do culto, ele está dentro da igreja. Mas como assim? No poder dos 7 amém, os 7 Espíritos de Deus, dá os 7 amém que tem no culto, porque diz o Apocalipse, ele é o amém, e ele tem os 7 Espíritos. Deus seja louvado, o primeiro amém. Inicia o culto no nome do Filho, o segundo amém. A primeira oração, o terceiro amém. A testemunhança, o quarto amém. A palavra